B, C, D. Voltamos agora para nossa aula de gramática no livro, página 37 até a 39. Então, a gente vai fazer aí sobre o assunto, sobre a ortografia, que são palavras com AM, EM, IM, OM, UM, e o AN, IEN, IN, ON e UN, certo? Vocês têm um textinho aí, vocês vão fazer essa leitura do texto. Aí embaixo tem assim: observe as palavras abaixo que foram retiradas do texto e leia-as em voz alta. Então, a gente tem a palavra fazenda, campo e invade. Aí, leia outras palavras com padrão silábico estruturado. A gente tem tampa, mundo, pente, limpo, tempestade, conta, cúmplice, compacto e lindo. O que é que elas têm em comum? Todas elas são formadas com as palavras, com as sílabas que a gente está estudando aqui hoje, certo? Então, a gente passa aí para a página 38 e diz assim: agora escreva outras palavras com o mesmo padrão silábico de cada uma das palavras destacadas no texto. A gente tem a palavra fazenda. A primeira palavra que a gente tem é a palavra fazenda. Então, qual é o padrão de acordo com o que a gente está estudando? EN. Vocês vão escrever outras palavras que tenham EN. Por exemplo, tenda. Tem o EN? Tem. Então, você pode escrever lenda. Tem o EN? Tem. Então, pode escrever. Então, vocês vão escrever palavras com esse padrão que tá nas palavras... tem nessas palavras que estão aí. Depois, a gente tem invade. Qual é o padrão? IN. Campo. Qual é o padrão? AM. Então, vocês vão escrever palavras que tenham na letra E, EN, na letra B, IN e na letra C, AM. Aí embaixo tem, no quadro A, que consoantes apareceram após o E. Então, vocês vão dizer qual é a consoante que apareceu. No caso dessas três palavrinhas, todas elas são iguais, que são a letra D. Certo? No quadro C, que consoantes apareceram após o M. Então, vocês vão identificar qual a consoante que apareceu. Se aparecer consoantes diferentes também, não tem problema. Apareceu, por exemplo, a letra F, na outra apareceu a letra G, não tem problema. Vocês estão livres aí, vocês que colocaram as palavras, então vocês podem colocar quais são as consoantes que vieram depois. Aí embaixo tem, fique sabendo, usamos a letra M antes de P e B. Geralmente, no final das palavras, antes das demais consoantes, usamos a letra N. Então, a gente tem a letra M, ela só é utilizada antes de P e B, certo? Então, as outras palavrinhas aí, a gente pode colocar o N normalmente. Mas, quando for o M, ela só vai aparecer antes do P e do B. Primeira questão na página 38. Combine as letras e os números formando palavras. Então, a gente tem E1, aí vocês vão procurar qual é a sílaba que está no E1 e vai juntando até chegar no final e formar a palavra. Vocês vão formar algumas palavrinhas de acordo com essas letras e números que tem aí. Segunda questão, acrescente as letras M e N e descubra novas palavras. Então, a gente tem aí palavras, vocês vão colocar M ou N para formar novas palavrinhas, lembrando que o M ele só é utilizado antes do P e do B, certo? E o N ele pode ser utilizado antes de qualquer outra sílaba, de qualquer outra letra. Terceira questão, complete as lacunas com o AN, EN, IN, ON ou UN. Então, vocês têm algumas sílabas, algumas palavras que estão faltando essas sílabas, vocês vão estar completando, certo? Passa aí para a página 39, que diz assim: descubra as palavras a seguir, decifrando os códigos e escreva-as nas linhas abaixo. Então, vocês têm uns códigozinhos, vocês vão colocar eles aí para formar a palavra, certo? Quinta questão. Observe e escreva nas linhas abaixo os nomes em que as palavras M aparecem no meio ou no final das palavras. Então, vocês têm aí algumas palavrinhas, vocês vão estar escrevendo o nome delas. Lembrando que algumas podem ter, por exemplo, o grampinho aí, vocês podem conhecer como biliro, mas todas as palavras elas vão ter que ter o padrão que a gente está estudando hoje. Então, se por acaso tiver uma palavra que vocês conheçam por uma palavra que não tenha o AN,
o EN, o EIN, esse padrão que a gente tá estudando, tentem pensar de outra forma, outro nomezinho que se dá para ele, tá certo? A gente vai finalizar a nossa atividade de gramática aqui hoje. Bom desempenho. Quando for realizar qualquer dúvida, é só chamar, tá certo? Beijo! Isso é tudo, pessoal.